Alô, amigos e amigas da TV Comunitária do Rio de Janeiro, 23 anos no ar, e também amigos telespectadores da TV Comunitária de Brasília. Essa aqui é uma associação, duas TVs irmãs, que aqui colocam em discussão no núcleo de jornalismo e cidadania temas da maior importância, porque hoje, dia 11 de setembro, há 18 anos atrás, ocorreu um atentado em Nova York, nas Torres Gêmeas, né, como se diz, e esse atentado é cheio de significados, primeiro pelas inúmeras versões que ele traz, nenhuma delas convincentes, depois pelas perguntas que suscita, todas delas não respondidas até hoje, e terceiro porque a partir daí se inaugurou uma era de intervenções em muitos outros países, estados, que significavam um plano já pré-estabelecido de justificar através da guerra contra o terrorismo, coisa genérica, uma intervenção na institucionalidade de diversos outros países que poderiam não ter sintonia com os Estados Unidos e, sobretudo, naqueles países com riquezas minerais e energéticas. Então, nós que estamos vendo hoje a Petrobras ser destruída e rapinada, não devemos nos surpreender e não devemos deixar de fazer algum tipo de ligação entre o que aconteceu em 11 de setembro com o que acontece na Petrobras hoje. Para nos ajudar nesse raciocínio, porque ali por detrás do 11 de setembro estariam atuando as forças do grande capital financeiro, houve um processo de neutralização do sistema de segurança, houve uma série de elementos que precisam ser examinados com um especialista, e hoje nós temos aqui um especialista para isso, que é o Dr. Pedro Augusto Pinho, advogado, administrador e avô. E avô? Avô. Olha, quando a pessoa se apresenta assim, sai da frente, eu sou administrador e avô. Deve ser um neto daquele danado. O neto que, ainda jovem, está participando de passeata. Que bom. Obrigado pela presença aqui. Eu que agradeço a oportunidade, Beto. Quer dizer que para você o 11 de setembro teve seus antecedentes. Sim, eu diria até que como aliás quase tudo que o sistema financeiro internacional, que eu chamo de banca, para abreviar, dar uma palavra, né? Quase tudo que a banca vem fazendo e faz desde a Segunda Guerra Mundial, quer dizer, ela fez sempre, né? A banca transforma-se ao longo do tempo, né? A banca do século XIX era uma, a banca do século XX era outra, a banca do século XXI está sendo outra também, né? Essa banca mais recente, digamos assim, do século XX, ela começa tentando destruir o industrialismo capitalista e socialista. Para ela era o industrialismo. Por quê? A indústria gera mão de obra, gera necessidade de mão de obra, gera consumo, gera desenvolvimento tecnológico, e tudo isso para a banca significa dinheiro do lucro que não vai para o lucro. Gera proletariado, gera sindicato, gera partido trabalhista. Gera uma série de coisas, né? Gera até gente, que para a banca também é um desconforto. A banca também é neomalthusiana. O desenvolvimento tecnológico. Tecnológico, tudo isso E o que acontece com a banca? Ela se apropria, e isso é fundamental para a gente entender, ela se apropria primeiro com mais densidade, com mais competência dos sistemas de comunicação. Até porque, para ela, era importantíssimo poder estar simultaneamente nas bolsas do mundo inteiro. E ela precisava ter um sistema de comunicação poderoso. Então, aqueles desenvolvimentos tecnológicos dessa época, dos anos 30, 40, a teoria matemática da comunicação de Shannon, né? Aquelas teorias todas que trabalharam a informação sobre vários aspectos, a banca se apropria daquilo e coloca centros de pesquisas para fazerem não só a informação com uma técnica de transmissão de dados, mas principalmente com uma técnica
de conteúdo da mensagem. Ela divide muito bem aquilo que Saussure já tinha feito lá no começo do século XX, aquelas duas dimensões da mensagem, a mensagem física e a mensagem semântica, a mensagem ideológica, a mensagem que está em cima daquele suporte físico. Ela trabalha exatamente nessa distinção e coloca para ser pesquisados os dois modelos. Certo. E com isso ela começa a desenvolver todo um trabalho programado, com todo o think tank que ela tem de suporte em universidades, em centros de pesquisa, instituições que ela cria especificamente para isso, para destruir o sistema industrial. E onde é que ela vai atacar? Onde é mais sensível qualquer sistema que na energia. Então ela começa com as crises do petróleo. As crises do petróleo, que começam em 68, ela forja as guerras. Ah, outra coisa, ela é a rainha da fraude, da farsa. O 11 de setembro é uma farsa. Está bem inserido dentro da estrutura de trabalho da banca. Então ela vai criando aquelas farsas, ela cria a Irmandade Muçulmana, ela cria uma série de organismos para desenvolver as guerras, para desenvolver os conflitos, no quais ela vai se apropriar. Então, ela começa nas crises do petróleo, em 68, 70, os anos 70 inteiros das crises do petróleo. E quando ela se empodera, ela cria outra farsa dela, que são os movimentos ecológicos. Você pode imaginar que nos anos 30 saia uma folha inteira do New York Times, salve as baleias. Não, ninguém ia pagar isso, a banca paga, porque ela estava já criando um ambiente favorável para esse desenvolvimento, porque é com a ecologia que ela começa a atacar o petróleo. Ela começa a dizer que o petróleo acaba e que o petróleo polui. O petróleo é um inimigo da humanidade. Não era assim que se dizia nos anos 70? Então, ela faz isso. Quando chega ao final dos anos 70, ela consegue o trunfo de colocar a Margaret Thatcher no governo da Inglaterra e o Ronald Reagan no governo dos Estados Unidos. Então, todos os anos 80 são os anos das desregulações, onde a banca, que tinha uma série de restrições legais, exatamente para evitar o domínio feito pelo sistema industrial, ela transforma aquilo como se fosse liberdade, como se fosse competitividade, como se fosse democracia. Então ela traz esses valores que vão estar aqui na Constituição de 88, nossa, que é uma farsa sobre esse aspecto. Claro. Porque não trata em nenhum momento a soberania nacional. Não trata. O que é causa pétrea da nossa Constituição? Nem a República. Nem a República é causa pétrea da Constituição. É o federalismo. Depois a gente pode até tratar desse assunto, que é a látera. Mas ela trata desses assuntos nos anos 80 e faz surgir as chamadas crises dos anos 90, que na verdade começa em 1987, com a crise da Bolsa de Nova York, que deprecia os ativos em 25% redondamente, né? E todas essas crises, que são a crise no Japão, a crise nos tigres asiáticos, a crise na Argentina, a crise na Europa, a crise na Rússia. Todas essas crises redundam em quê? Em que capitais privados e públicos, que para ela não tem nenhum problema, ela é inimiga da industrialização, é inimiga dos outros capitais que não sejam dela. Então, todas essas crises que começam em 97 e vão até 2001, todas essas crises, 2001, todas essas crises são do empoderamento, do fortalecimento da banca. Então ela chega em 2001 forte, rígida, capaz de desenvolver o segundo aspecto, que é a destruição dos Estados nacionais. O 11 de setembro ele abre, portanto, essa possibilidade. Vejam quais são os subprodutos do atentado do 11 de setembro. O ato patriótico, a formação de um conselho patriótico nos Estados Unidos, a aplicação de um programa
que relativizava a nacionalidade ou a soberania dos outros países, seja sobre suas instituições, digamos, legais, congresso, essas coisas, a própria eleição passa a ser questionada, sobretudo sobre as riquezas energéticas. Sobretudo sobre as riquezas energéticas. Então, imediatamente vem ali. O inimigo é o Afeganistão. Quer dizer, o Afeganistão é um país que não tem nem água encanada. Depois vamos atacar o Iraque. E aí o Iraque tem petróleo. A Líbia que tem petróleo. Não era só o petróleo. A Líbia, você sabe disso muito bem, a Líbia tinha o maior índice de desenvolvimento humano da África. Sim. Era um país que, inclusive, que o Brasil colaborou criando aquele grande rio, levando água pelo interior da Líbia, né, com o trabalho da Mendes-Jun, da engenharia brasileira. A produção de arroz da Líbia era superior, a produtividade superior à produção de arroz da Itália. Pois é. E um arroz produzido no deserto. No deserto, exatamente. Com irrigação e tal. Então, essas questões todas, elas, na verdade, elas não começaram em 2001. Já em 1973, quando cria-se a Trilateral já era uma maneira de organizar esse pensamento, de organizar. Você vê que em 73, a Trilateral, os anos 70 são os anos das crises do petróleo. Quando chega os anos 80, é o ano da desregulação. Os anos 90 são os anos das crises que empoderam, porque todas essas crises foram 90, 92, a do México, né? Do Japão, da Rússia, tudo isso é 90, 92, 94, 97. Então todas as crises daquele período, tudo isso é empoderamento. Em 2011 ela passa de patamar. Aí o novo patamar é o 11 de setembro que vai dar. Claro. Quer dizer, então, foram organizados inclusive dispositivos militares que possibilitaram aquelas operações todas, em quaisquer partes do mundo, né? Exato. Então, quer dizer, a quantidade de pessoas, dirigentes derrubados, dirigentes de outros países derrubados, assassinados, sequestrados, o golpe contra Hugo Chávez, por exemplo. Sim. E dentro dos próprios países, esse império, digamos assim, ela concentra num núcleo o poder. Então, quando você fala no ato patriótico, o ato patriótico não é de um Estado, é de um núcleo do Estado. É lógico. Então ela trabalha nos Estados com um núcleo de poder, onde ela domina. Você suprime os direitos democráticos da sociedade, você pode ter a sua casa invadida, correspondência fiscalizada, internet controlada, telefone, tudo. E ali teria tido uma vitória contra os próceres independentistas norte-americanos, né? Também, teriam sido derrotados ali no 11 de setembro. Foram derrotados. Ali, o 11 de setembro, na verdade, significou, na minha concepção, significou o outro patamar, que ela vinha trabalhando com um patamar de destruição do industrialismo. Depois ela passa, com as desregulações, a trabalhar num outro patamar de empoderamento, enriquecimento, que são as crises. Aí ela passa a que eu chamo da desconstrução dos Estados, que 11 de setembro inaugura esse novo sistema. Tanto que você vê que a última crise foi em 2001, a crise da Argentina. Não teve mais crise depois de 2001, só vai ter em 2008. E aí já é um outro patamar de discussão. A crise dos subprimes. Que a crise do subprime não é bem uma crise subprime, é uma crise dentro da banca. Dentro da banca, porque muitos bancos foram salvos pelo Estado, né? Os banqueiros não perderam nada. Não, eu penso que o 2008, que na verdade 2008 vai a 2010, né? Que ela começa nos Estados Unidos, depois ela se transfere para a Europa. Então, na verdade, é uma crise que se prolonga, né? Essa crise de 2008, 2010, ela serviu, claro, para fazer uma limpeza de terreno e principalmente, porque hoje me preocupa mais, que é um certo predomínio do capital ilícito dentro da banca. Por que isso? Porque as desregulações permitiram que tudo que era
dinheiro de tráfico de drogas, tráfico de seres humanos, que é abundantíssimo, contrabando de armas, tudo isso passou a entrar licitamente no sistema. Tudo isso passa pela banca. Tudo isso é banca. Todo esse capital tudo isso passa. é banca. Quer dizer, todo esse dinheiro passa a entrar na banca de uma maneira formal, de uma maneira legal. É. Então, de repente, a banca, que era os Rothschilds, os Rockefellers, os Mellons, a família Windsor, os Orange, isso era a banca. Não, agora a banca são esses nomes que você não conhece. Hoje são os CEOs do BlackRock. Quem é o CEO do BlackRock? Você sabe quem é? Não, claro que não. Quem é o CEO do Vanguard? Quem é o CEO do Wellington? Quem é o CEO dos State Street? Você nem sabe direito o que faz o State Street, que dirá saber quem é o CEO do State Street. E ele é um empregado. De quem? Essa é a nova banca, que começa com 2008. Quer dizer, os verdadeiros donos não aparecem. Já não existem mais. Estão preservados. Já não existem mais. Por quê? Porque grande parte eles são capital marginal. São o quê? O capital ilícito, o capital marginal. Porque o rendimento do capital marginal é enorme. Mesmo que você use, vamos pegar o caso brasileiro, você use, conforme denuncia com correção, propriedade, absoluta competência, Maria Lúcia Fattorelli, mesmo que você pegue e coloque aqueles saldos de caixa bancários diários para render um horror, e depois diga que é o déficit da Previdência, né? Mesmo que você faça isso, isso não é nada diante de um tráfico de droga. A rentabilidade do dinheiro colocado numa droga é muito maior do que esses swaps cambiais. Todos isso, claro. E que são ricos, que geram fortunas. Então, hoje a banca está em grande parte tomada por esses capitais marginais. E eu acredito que essa crise que vem agora da banca é uma crise que vai se dar dentro da banca. Por isso que ela está tão difícil. Ela deveria ocorrer, se você for pensar assim, quantidade de ativos que tem para o buraco das especulações. Então ela já deveria ter acontecido em 2014. Nós estamos em 19, 5 anos, ainda não ocorreu. Ela não ocorreu porque não se sabe para onde vai dar o resultado dela. Uma coisa eles estão fazendo, e aí pode entrar o nosso pré-sal. É que como esse buraco precisa de dinheiro rápido, a descoberta do pré-sal foi um grande negócio para a banca. Porque de repente ele teve um ativo real para jogar no buraco da insolvência. O pré-sal é um ativo real que está sendo dinamizado na sua exploração, né? É absolutamente predatória, colonial, né? Estão estimando aí quase que multiplicação por 4 ou 5 em poucos anos da exportação do petróleo bruto brasileiro. Quer dizer, o Brasil passa do ciclo do pau-brasil, do açúcar, do café, agora é o ciclo do petróleo cru. Exatamente. Petróleo cru. Né? E vamos importar etanol. E vamos importar gasolina, vamos importar óleo diesel. E cada vez empobrecendo mais o Brasil, porque tudo isso a Petrobras foi transformada numa empresa de fomento. Né? Como é que o Brizola chamava? As perdas internacionais. Perdas internacionais. O Brizola tem inteira razão. Aí estão as perdas internacionais. Que o Getúlio levantou lá atrás. Também. O famoso discurso de saudação ao presidente Afonso Pena, né? Pobre do país que é obrigado a comprar industrializado o fruto da sua exportação. Aí estão as perdas internacionais. E é isso que nós estamos chegando agora. O 11 de setembro, para voltar à nossa resposta. O 11 de setembro, para mim, então, é um elemento dessa sequência. Mas veja a capacidade que esse setor teve de não aparecer. Ainda não aparece. Eles não aparecem. Não, ainda não aparece. Mesmo com toda a falta de credibilidade que os relatórios oficiais têm, que ninguém acredita, os físicos, os cientistas, todos mostram que aquilo era uma farsa, que aquilo não foi assim, que a
as torres não poderiam ter caído assim, que houve um terceiro prédio que caiu, que os aviões não interceptaram, ou como disse o brigadeiro Ferola, quem desligou o sistema de proteção do tráfego aéreo de Nova York às 6 horas da manhã naquele dia. Então, quer dizer, quem tem a possibilidade de desligar, de determinar, não façam nada, deixem acontecer. Mas a farsa, Beto Almeida, a farsa é uma maneira de agir da banca, quer dizer, a farsa é um instrumento normal de ação da banca, a criação da farsa. Nós estamos aqui, nesses últimos períodos, vendo farsas para tudo quanto é lado. Como, por exemplo, o governo falando que está defendendo a Amazônia de forma nacionalista, mas está entregando a Amazônia. Né? E o Macron dizendo que está preocupado com o meio ambiente da Amazônia, mas ele quer internacionalizar a Amazônia. Claro. Aliás, ele falou claramente disso. Né? Então, ele quer um novo estatuto para a Amazônia. Novo estatuto. Tem um novo estatuto protetorado. É um protetorado, é aquele objetivo de acabar com os estados nacionais, que era um dos objetivos do 11 de setembro. Um dos objetivos do 11 de setembro está sendo cumprido agora aqui. Quando o Macron defende o estatuto para a Amazônia. Cumprido diretamente onde tinha um petróleo rápido de botar, né? Iraque, Líbia, né? Tentou isso fazer com a Síria, que se deu mal, porque o povo sírio teve hombridade, dignidade, e foi ajudado pela Rússia e aceitou a ajuda russa, que era importante. Temos que saber de quem é que está nos ajudando. Não é o Macron que está nos ajudando. Nós temos que saber exatamente quem é que está nos ajudando. E isso exige uma consciência do que nós temos e para que isso serve. Também é um subproduto do 11 de setembro mudar a legislação referente à legislação constitucional, qualquer que seja ela, que pudesse ser obstáculo à internacionalização das riquezas minerais. Sim. O decreto o projeto de lei do Serra. O projeto de lei do Serra, isso aí. É 11 de setembro. É 11 de setembro. Também você remover os governos que possam atrapalhar. Ainda voltando até para os Estados Unidos, tinha aquela lei de Roosevelt, que o nome agora me escapa, que foi revogada porque era uma lei que impedia o uso do recurso financeiro americano fora dos Estados Unidos. Era uma lei do Roosevelt, daqui a pouco vem o nome. Essa lei foi revogada nesse conjunto, porque os Estados Unidos, quando ficou dominado pela banca, e os democratas foram as pessoas que fizeram isso nos Estados Unidos. Foram os democratas que fizeram? Os democratas. Começou com Reagan, que era republicano. Mas quem revogou isso foi Clinton. Foi o Clinton. Clinton que revogou essa lei, daqui a pouco vem o nome. Que é daqueles nomes dos parlamentares, né? Então, um nome composto, assim, lembrar uma coisa dessa, nessa fase da vida é complicado. Mas foi o Clinton que revogou essa lei, que era uma necessidade da banca para sua expansão. Ou seja, os Estados Unidos, na verdade, são um instrumento da banca. Passou a e a banca está oculta. Os Estados Unidos têm visibilidade. Tem visibilidade. Nós estamos aqui conversando com o professor Pedro Augusto Pinho, administrador e avô, sobre os temas relacionados ao desdobramento do 11 de setembro, cujos estilhaços até hoje estão a cair na nossa cabeça. A gente vai fazer aqui uma pequena pausa, nós voltamos já já nesse programa que vai para a TV Comunitária de Brasília e a TV Comunitária do Rio de Janeiro, 23 anos no ar. Até já. Estamos aqui de volta discutindo os estilhaços do 11 de setembro, agora com uma variante nesse segundo bloco do programa, da TV Comunitária do Rio de Janeiro e da TV Comunitária de Brasília, programa do Núcleo Jornalismo e Cidadania. Vamos falar aqui especificamente sobre a desconstrução do Estado Nacional, porque é um dos desdobramentos do 11 de setembro. Ali foi definido que os Estados Unidos passariam a atuar de uma maneira muito mais agressivamente contra a soberania de outros países, mudando a legislação dos outros países, mudando governos, removendo presidentes indesejáveis, quando fosse o caso, por exemplo, o Chaves,
dando golpe de Estado por aí afora, como foi o caso do Brasil, mas para desconstruir a nação. Como é que isso, professor Pedro Augusto Pinho, está se expressando no Brasil hoje, a desconstrução do Estado Nacional, na sua visão? Bem, ela na verdade não está começando agora, ela agora está aguçando. O que nós estamos sentindo agora é um aguçamento extraordinário dessa desconstrução do Estado, né? Ela vence, na verdade, ela começa, para mim, com o golpe do presidente Geisel, né? Que foi o último, vamos dizer assim, nacionalista que nós tivemos no poder, né? Com força para impor alguma coisa. Porque daí por diante, mesmo que está certo que você fez uma cara porque teve o Lula, né? Mas mesmo assim você vê que no governo Lula estava a banca lá. Estava a banca lá que chamava-se Henrique Meirelles. Aliás, o próprio presidente Lula declarava: ninguém nunca ganhou tanto dinheiro como... Os banqueiros nunca ganharam tanto dinheiro como no meu governo. Exatamente. Ou seja, ele declarou reconhecia como que se fosse meritório. Não era. Não era. Então, a banca, ela teve dois bons momentos no Brasil, que foi com a eleição do Collor. E quando eu digo que a banca é farsa, olha a farsa que foi a eleição do Collor. Olha que maravilha de farsa, que exemplo de farsa a eleição do Collor. É verdade. É a banca. Ela sabe fazer isso, né? Depois, Fernando Henrique Cardoso, que era presidente... quase a invenção de uma madeira de pênis, né? Exatamente, que continua agora. Continua, né? Nova farsa. Uma nova farsa, né? Então, o Fernando Henrique deu uma contribuição extraordinária para acabar com o Estado Nacional, que foram as emendas constitucionais que ele fez, tirando o que poderia ter de Estado Nacional na Constituição. Porque a Constituição de 88, ela no todo, ela era ruim, mas ela tinha aspectos bons, né? É uma discussão que eu tenho desde 89, né, a respeito. Fruto de contradições que ali se expressavam. E o que ficou dela, na verdade, quer dizer, o que era fundamento, o que eram as cláusulas pétreas da Constituição de 88, não era nada de interesse nacional. Olha as questões, vou tentar me lembrar direito. Uma era a federação. Quem é que lutava pela federação? Eram os republicanos do fim do século XIX. Por quê? O que os republicanos... É interessante porque a gente... os republicanos, coisa boa, não sei o que lá. Mas o que os republicanos, na verdade, queriam? Ele queria a ausência de um poder central que pudesse trabalhar nacionalmente. Eles queriam uma federação para que os coronéis de cada local mandassem. Eles queriam estilhaçar o Brasil dentro de um Estado Nacional. É uma redução do Estado Nacional. Era uma redução. Em nome de uma... Quem é que se opunha a isso? O castilhismo. O positivismo, que era centralizador de um sistema central de poder. É verdade. Que era do positivismo. Era o castilhismo. Do qual foi aluno Getúlio Vargas. Do qual foi aluno Getúlio Vargas, exatamente. Getúlio traz isso na Revolução de 30. E manda queimar as bandeiras. As bandeiras dos Estados. Unifica o país. Unifica o país. Então, essa ideia federal, essa ideia de separação, né, é cláusula pétrea da Constituição de 88. Essa é uma cláusula pétrea. É uma cláusula pétrea. Tem o artigo 66 também, que é escandaloso. Mas é a área econômica, né? Mas esse é o dedo da banca. Mas eu estou falando agora do Estado, agora, né? Agora vamos passar para o Estado. Dos pétreos. Dos pétreos. O outro, a democracia. O que é democracia num país que não há cidadania? E que não há... Aliás, esse aspecto da comunicação é base. Nós não podemos ter democracia sem ter uma comunicação ampla e restrita, geral, de toda... Sem isso, não tem democracia. Como é que surge o Estado brasileiro? Surge com Tomé de Souza. Em 1545, acho que foi o ano ou 49 que ele chegou aqui,
E ele chega com o que para formar o Estado? 600, não? 1500. Tomé de Souza. 49. 1549. Já, 1549. A primeira forma de colonização do Brasil foi privatista, que eram as capitanias hereditárias. Como toda questão de mercado vai dar errada, acaba dando errado, as capitanias hereditárias não deram certo. Então a tentativa privada de colonizar o Brasil não deu certo. Então teve que vir o Estado. E o Estado veio com Tomé de Souza. 1500, vamos botar 1550, só para dar uma ideia geral da data. 1550 ele chega aqui com o regulamento do Estado. O que tinha no regulamento do Estado? A criação das finanças, é óbvio, a criação da justiça, porque tem que mandar prender, e a criação da defesa, porque na época tinha os franceses, eles estavam ainda com os espanhóis ali do lado, então tinha que defender aquele Estado nacional, que era português. Então ele traz com isso. Ele não traz educação, ele não traz comunicação. Para quem que ele dá isso? Para os jesuítas que vieram com eles. Quem cuidou da educação e da comunicação foi Manuel da Nóbrega, que chega com Tomé de Souza. Então, a comunicação no Brasil começa privada, e é até hoje privada. É uma terceirização. É uma terceirização. Que o próprio Fernando Henrique fez, o Collor muito mais, mas também o PT. Também o PT. O Lula também terceirizou, deixa a Globo trabalhar. Exatamente. Deixa a Globo trabalhar? Não, vamos ajudar a Globo a trabalhar. Ajudar a Globo a fazer fazer o trabalho dela, não é nosso. Dela, não nosso. Não é nosso, não é o Brasil, não é do Brasil. Você sabe que quando o ministro da Educação do Lula, o Cristóvão Buarque, anulou aquele decreto que criava o projeto Minerva, que era o uso do rádio para alfabetização. E sabe em troca de quê? De spots que a Fundação Roberto Marinho prometeu que daria para o governo, spots de rádio. Ou seja, ele trocou 30 minutos diários de rádio para a alfabetização em nome de alguns segundos. Troca de spots que seriam eventualmente doados pela TV Globo, ou pela Rede Globo de rádio e de televisão para o governo. Mas era isso começa ministro da Educação do Lula, Cristóvão Buarque. Mas isso começa lá, em 1550, para a gente dar uma data só. Quando entra a República, como é que entra a República com educação e comunicação? Do mesmo jeito. Houve Ministério da Educação no governo do Marechal Deodoro, no governo nacionalista de Floriano Peixoto? Não. O Ministério da Educação teve para atender pessoalmente ao Benjamin Constant, chamado Ministério da Instrução Pública e dos Correios. Era assim que se chamava. Juntando comunicação e correio, que é uma maneira também muito importante de fazer a unidade nacional. É lógico. Muito importante. Mas porque o Benjamin Constant, positivista, uma figura pública, prestigiada, não podia ser deixar de lado. Então deixaram aquilo para ele sem ter nenhum recurso, sem nada, tanto que ele, em menos de um ano, ele deixou o ministério e acabou. E acabou o ministério. Esse ministério só começa a existir quando? Em 30, com Getúlio Vargas. 1930, é um marco. Foi. A construção do Brasil se dá a partir de 30. 1930. Quer dizer, 430 anos com uma aliança cívico-militar de invasão europeia, só chega em 30 a primeira tentativa de criar um Estado Nacional Brasileiro. Porque até então o Estado era propriedade de uma família imperial, ou na Primeira República, de coronéis, ao longo da federação. As províncias geraram federações. Então o Estado Nacional nunca existiu. O Estado Nacional só começa a existir com Getúlio Vargas. E todo o esforço foi feito para desconstruir o Estado Nacional. E a Constituição de 88 é esse prego na sepultura, porque ela não coloca nada para o Estado Nacional. Porque ela coloca federação e coloca democracia.
genérico, né? Assim... Democracia não é nada, quer dizer, democracia tem que ter um suporte. Se você não tem uma comunicação na mão do Estado, se você não cria um Estado nacional, você não cria democracia. Não tem democracia. Então não tem democracia. Aí fica uma abstração, né? É uma palavra enganosa. Fica as farsas que são as da banca, das bancas, são as farsas da banca. Então, a construção de um Estado nacional é uma carência nacional. Ainda mais agora que há uma desconstrução, né? Com a banca no poder, ela passa a ser uma impossibilidade, porque a banca trabalha contra o Estado. É até, como eu sou administrador, eu vou falar um pouco de administração. Se eu sou o gestor da banca, eu não quero Estado Nacional nenhum. Por quê? Claro que não. Não, uma questão muito simples, de custo. Eu não quero ter que preencher formulários distintos, um país por país, com legislações aduaneiras ou fiscais diferentes. Eu quero um formulário único para todo mundo. Quanto menos Estado, melhor. Então, eu não quero que tenha um Estado para inventar um formulário próprio. Estou dizendo da maneira mais chã do mundo, como um custo elementar. Eu quero, inclusive, que esse formulário seja não só único para o mundo inteiro, e padronizado daquela única maneira, para preencher daquele mesmo jeito, na Tailândia, na Nigéria, no Paraguai, em Costa Rica, onde seja. Né? Porque eu só vou fazer um preenchimento, depois eu só mudo o nome do país. Né? Uma expressão disso aí, que deriva, né, dessa concepção, e que é dito pela Maria Lúcia Fattorelli também, é que a dívida externa brasileira, muitas vezes os credores cobravam eles próprios. Eles vinham cobrar. Não tinha arrecadação nacional. Eles próprios determinavam e queriam os livros contábeis nas metrópoles. Claro. E o Getúlio Vargas acabou com isso, fazendo auditoria da dívida. Olha, vai mais longe, porque isso aí, inclusive, era obrigatório. Eu não quero personalizar as situações, não. Mas isso era obrigatório ser em inglês. Eu vivi esse momento aqui, trabalhando como administrador no Brasil. Não só era padrão, como era em inglês. Vai obrigar o cara lá a falar outro idioma? Pois é. Vinha em inglês ia em inglês. Quer dizer, vinha era óbvio, mas ia em inglês. Ia em inglês. Tinha que sair daqui em inglês. Bom, o Senado Federal e a Câmara já aprovaram projetos de leis escritos em inglês. Mas os parlamentares não liam em inglês. Para quê? Não precisa, basta aprovar. Né? Então não sabia nem o que estavam votando. Eu continuo sem saber. Eles só sabem quanto receberam, não o que eles estão aprovando. Tanto que estão aprovando agora o Patriot Act no Brasil, né? O 2148, né? Aqui a gente pode falar. Que é um ato de alta intervenção estatal contra o cidadão. E não vamos chamar de estatal, porque não é uma estatal, não é bem uma universidade, é uma intervenção de um núcleo do Estado, porque se a gente coloca o estatal, dá a impressão que a Petrobras está participando disso. Quando eu digo é de um estatal, núcleo. Não é nem o Estado brasileiro, não, é o Estado mundial. É o Estado mundial, é. E aqui dentro é um núcleo, porque essa é a forma da banca atuar. Ela aprendeu isso, ela não atua com o governo formal, oficial, ela atua com um núcleo. Você vê o que o 11 de setembro gerou lá? Um núcleo empoderado que está dando trabalho até o Trump. Está dando trabalho para o presidente da República eleito democraticamente. É verdade, é verdade. Então, esse é o núcleo, quer dizer, ela distribui esses núcleos. Então, o que nós estamos construindo aqui é esse núcleo de empoderamento, que não é representativo do Estado, que você pode Estado nacional, não. Você pode continuar fazendo eleição aos dúzias, porque não vai mudar isso. Isso está protegido. Mas é parte do processo, por exemplo, demolição do Ministério do Trabalho. Sim, tudo isso Você destrói toda a regulamentação do trabalho. Destruição da presidência pública, lá se vai
2 obras do Getúlio Vargas. Aí. O monopólio estatal do seguro e resseguro. O IR, então agora está na meta para ser eliminado, é outra destruição do Estado. Uma coisa inominável que é a privatização dos Correios. Dos Correios. A privatização dos Correios, nem os Estados Unidos teve coragem de fazer a privatização dos Correios. Os Correios lá são estatal e federal. O Correio nos Estados Unidos é estatal e federal. Não é privado, nem regional, nem federativo. Não. Lá que é uma federação, o Correio é nacional, estatal nacional. E é crime violar o Correio nos Estados Unidos, é um crime grave. Você pode mandar uma carta para lá com garantia. Se ela for violada, você vai ter certa dificuldade de agir contra o Estado Nacional Americano. Mas você tem o direito, pelo menos formalmente você tem o direito. Aqui querem privatizar os Correios. Agora, nós estamos com uma dificuldade aqui, porque esse debate ele está muito travado pela inexistência, ou melhor, pela tirania da comunicação, né, que impede esse debate flua. Né? Esse debate e o debate dessas teses. Então você vai disputar dentro da esquerda, debater dentro da esquerda. Identitarista. A esquerda não entra com esse debate. Não, ela é identitarista. Aí você fica parcializado, setorializado. Nada contra, mas eu fico pensando o seguinte: o que significa você defender uma causa identitária num país que não tem cidadania? Que não se construiu a cidadania? Não tem sentido. É verdade. É me ensinar a voar e não me dar asas. É exatamente isso. É o que estão fazendo. Perfeito. Então, eu acho que isso é o que o pai costuma chamar das falsas bandeiras, né? Essa é uma falsa bandeira. Eu estava vendo, isso é uma falsa bandeira. Eu estava vendo aí o alarme que se criou aí em relação a um livro que, na Bienal do Livro, que tinha um beijo homossexual. Aí a Globo toma como falsa bandeira, né, contra o Crivella, que também não tem nenhuma razão. Nenhum dos dois tem razão. Não, e que está disputando a audiência de um canal de televisão do Crivella. Exatamente. Os dois ali estão, os dois, comunicação privada discutindo contra a comunicação privada. Já é a luta da sucessão na prefeitura. Exatamente. Mas eu lembrava o seguinte: poxa, a Globo que agora posa de justiceira, né, contra o Crivella, foi a mesma Globo que apoiou a destruição do CIEPS e apoiou a incineração das bibliotecas que o Darcy Ribeiro construiu dentro do CIEPS. Isso eu não sabia, isso é gravíssimo. Marcelo Alencar mandou queimar o acervo do CIEPS. Que loucura. E a Globo apoiou. Então quem agora vem falar, mas aquele gibi, porque tem... Então, assim, ou seja, livro para pobre não existe. Aí vão falar de livro, aquela revistinha, cria-se uma celeuma desproporcional, não faz o debate real, quando o país está cheio de analfabetos. Ninguém pode ter livro, as bibliotecas não funcionam. E quem tentou fazer, como Darcy Ribeiro Brizola, foram demonizados exatamente pela TV Globo, que agora critica de forma oportunista o prefeito. São as falsas bandeiras, as farsas. Essa é a nossa realidade de hoje, nacional e internacional. Porque o Macron não faz coisa diferente para os franceses. Você tem ouvido falar dos coletes amarelos? Não. Eles saíram de qualquer mídia. Eu assisto volta e meia a TV 5 francesa, o jornal. Nem ali sai mais os coletes amarelos. Por quê? Porque foi uma violência inaudita. Eu tenho uma amiga que mora nos arredores de Paris, a gente se corresponde, e ela diz, foi uma violência incrível, uma ameaça brutal
que ela passou a ter medo de sair de casa nos sábados. Não, ele governa praticamente... Um estado de força. Estado de força. É quase um estado de sítio. É uma restrição, uma eliminação dos direitos e garantias constitucionais do cidadão. Isso na França, hein? E ele transformou em lei. Sim, transformou. O Patriot Act. Mas os Patriot Acts são para serem expandidos pelo mundo. É o 11 de setembro outra vez. É o 11 de setembro. Desdobramentos. São os estilhaços do 11 de setembro. Estilhaços do 11 de setembro. É isso para o mundo afora, claro. Pois é, professor Pedro Augusto, nós estamos aqui nessa batalha, tentando fazer que a TV comunitária, pelo menos, possa ser um canal que debata os temas que estão proibidos. Isso aqui não sai em lugar nenhum. Não. O que a gente conversa aqui só sai aqui. Só sai aqui mesmo. É isso aí. E aí, ter uma oportunidade como essa precisa ser muito bem utilizada, né? Porque as TVs comunitárias, por mais que o Fernando Henrique tentasse confiná-las ao cabo, depois houve uma certa universalização relativa, né? Porque passou-se a ter muito mais assinantes, então hoje você... E por efeitos inesperados, hoje você tem ligações clandestinas, né, que levam as TVs comunitárias, o sinal dessa televisão clandestinamente vai para as comunidades. É o chamado Gatonet, né? O Gatonet é muito bom, então. A gente está chegando em lugares inesperados. Ótimo. Mas eu queria deixar aqui um minuto para você fazer a sua consideração final, que estamos aí, a destruição da Petrobras, do Ministério do Trabalho, dos Correios, da Previdência, né? Isso tudo mostra que é preciso criar uma unidade que não é em torno de causas identitárias, é em torno de causas nacionais, né? Reerguer o nacionalismo, porque o nacionalismo existe, ele está abafado, porque eu me dou com muitos militares, eu fui professor da Escola Superior de Guerra, então fizemos amizades que duram até hoje lá e eu me orgulho desses amigos, gosto deles. Então tem muitos que confundem um pouco as coisas, né? Porque de um lado a gente está recebendo uma massa de informações, uma pressão cerebral intensa do neoliberalismo, da destruição do Estado, de uma justificativa absolutamente errônea, mas ele não tem as condições de poder destrinchar adequadamente isso. E do outro lado está o próprio ser dele nacionalista, que honrava a bandeira, que cantava o hino nacional. Então, quer dizer, tem uma contradição. O que a gente precisa é mostrar aonde é que está o erro do raciocínio, o erro da doutrinação, para poder, eu chamo, reviver o nacionalismo. Ele não está morto, ele está enterrado, quer dizer, está soterrado, melhor dizendo, né? Jogaram pedras por cima do nacionalismo. Temos que tirar essas pedras de cima do nacionalismo para ele que possa florescer de novo. Como está ressurgindo o peronismo na Argentina. Como está ressurgindo o peronismo. No Obrador, no México, e recupera o cardenismo. Isso. E que temos os exemplos. Um dos exemplos que eu gosto muito aqui da América Latina, é o da Bolívia. Porque a Bolívia está fazendo um trabalho maravilhoso de reerguer as populações. Isso que, identitarismo, se quiser, é isso. Sabe que todas as línguas nacionais são línguas oficiais da Bolívia. É verdade. Todas. É verdade. Então, o Estado é plurinacional. O Estado é plurinacional. Né? Mas eles não se equivocam nessa. Não, nessa eles sabem quem é o inimigo. Muito obrigado. Bom, muito obrigado, professor, pela presença aqui nesse programa da TV Comunitária do Rio de Janeiro, 23 anos no ar. E a nossa saudação também aos telespectadores da TV Comunitária de Brasília. Muito obrigado pela sua audiência. Até a nossa próxima edição aqui, trazendo o núcleo de cidadania e jornalismo, sempre com um tema bastante palpitante, que nunca está na mídia comercial. Obrigado, até a próxima.